Obrigada. A paz do Senhor, queridas. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Gente, esse tema, ele me pega, sabe? Desde a primeira vez, vida simples, fardo leve. A simplicidade, eu não sei se vocês sabem disso, acredito que sim, é uma disciplina espiritual. Então, a mesma disciplina que me leva à oração, ao jejum, ao serviço, também me leva à simplicidade. É tão interessante quando a gente pensa na simplicidade como uma disciplina espiritual. Então, quando você pensa na palavra disciplina, disciplina é a capacidade de controlar o próprio comportamento e a mente para alcançar objetivos específicos, seguindo um conjunto de regras ou um plano de ação. Ela envolve a persistência em realizar o que é necessário. Persistência em realizar o que é necessário, mesmo diante de dificuldades. E está relacionada à consciência, ao foco e à construção de hábitos. Isso é disciplina. E quando a gente lê esse conceito de disciplina, a gente sabe que as disciplinas espirituais precisam de intencionalidade. Você não vai orar porque você está afim. Depois, quando você construir esse caminho da oração, sim, você vai orar porque você está com saudade de Deus, você quer chegar perto de Deus, você quer abrir o seu coração para Deus. Mas antes desse caminho ser construído, ele é aberto com foice. Porque, gente, nossa natureza humana não nos leva, não nos inclina para Deus. Nós somos inclinados naturalmente à maldade. Naturalmente. Para você pecar, você não precisa de fazer força. É só tirar a mão do freio. Né? Bora! Ê! É só ser você mesma. Né? Aí é fácil, né? A gente pisa na bola, gente, até sem querer, o tempo inteiro. Você fala uma coisa, pisa na bola. Você está no trânsito, pisa na bola. Né? Agora, para você dominar, para o Espírito Santo submeter o seu espírito à vontade de Deus, a gente tem que criar uma atmosfera para que isso aconteça. E para isso tem que ter intencionalidade. E quando a gente pensa nessa disciplina, a intencionalidade da simplicidade, é um exercício um pouco complicado para nós mulheres. Como o pastor Felipe falou bem, a gente é mais... Se não tem como é que é, Felipe? Se não tem a gente cria, misericórdia. Bom, mas a gente precisa de partir em direção à prática da simplicidade, porque, como está no título, Vida Simples, Fardo Leve, me remeteu desde o princípio. Eu busco uma vida simples, eu sou intencional em buscar essa simplicidade, e, como consequência, o meu fardo fica leve. E para a gente falar em simplificar, é uma coisa interessante, porque simplicidade, à luz da Bíblia, não é pobreza nem negligência, autonegligência, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, fulano é tão simples. Normalmente a gente usa essa palavra para dizer que uma pessoa tem pouco recurso financeiro, tem algumas carências. Aí fala, fulano, ele sabe, a gente vai na casa da ciclana, é uma casa assim, bem simples. Mas, na verdade, gente, não é sobre isso a simplicidade bíblica, mas é uma vida centrada em Deus, tendo Deus como foco de absolutamente tudo em primeiro lugar. A gente fala muito contra a idolatria de imagens, mas a gente adora coisas bem menos sagradas. A gente adora o carro, a casa, o bairro que a gente mora,
as roupas que a gente usa, o estilo de vida que a gente leva, essas coisas ocupam a primazia dos nossos pensamentos, das nossas intenções, dos nossos sentimentos. E eu me identifico com você. Não estou aqui para te acusar, não, porque enquanto eu aponto o dedo para você, tem muitos virados para mim. Isso é uma característica do ser humano e com uma certa ênfase para nós mulheres, porque nós somos muito detalhistas. A gente repara em coisas que para os homens passa batido. A gente vai num casamento e você sabe o trabalhão que dá em um casamento. O homem usa o mesmo terno em todos os casamentos. Nenhum outro homem vai olhar para ele. Nossa, que pobreza. Está repetindo o terno, né? Nesse aspecto, gente, nós somos muito mais complicadas, sim. O sapato, a bolsa, a maquiagem, o penteado, o vestido. Aí tem um outro casamento na semana que vem. Você gastou os tufos do dinheiro com esse vestido que você usou nesse casamento. Usa ele de novo. Não, não uso não, porque a pessoal que vai estar nesse casamento é o mesmo do casamento desse final de semana. E daí? E daí que a gente quer mostrar que a gente pode. Mas às vezes você está endividado até aqui, ó. Pode nada. Mas a gente quer fazer para impressionar os outros. Isso é uma característica do nosso tempo. Então, quando Deus ocupa, né, essa simplicidade bíblica, então não é sobre pobreza, não é sobre autonegligência, você se abandonar. Ah, eu sou simples, sou mocreia. Eu vou ser simples. Nossa, você é baranga. Não, gente. Não é autonegligência, não é parar de se cuidar. Mas é uma vida centrada em Deus, livre do domínio das coisas. Livre do domínio das coisas. Inclusive da ansiedade por status e busca constante por mais. Depois do advento das redes sociais, isso que já era uma coisa inerente à nossa feminilidade, aumentou. Porque agora a gente tem que postar nas redes como você está linda, como você conquistou seus objetivos, como você está passando férias com o maridão em Paris. Você não contenta em viver a viagem. Às vezes tem gente que perde a viagem, porque fica preocupado com a foto, a viagem inteira, porque tem que postar. Para quê? Para impressionar quem? Ao invés de desfrutar daquilo que o Senhor está te proporcionando, a gente gasta uma energia, a gente investe tempo, dinheiro e energia em parecer. Mas simplicidade tem tudo a ver com ser. Tem um texto que a gente não gosta muito, lá em 1 Timóteo 6,8. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Gente, esse versículo pega a gente, né? Peraí, eu vou ser feliz só com eu tenho o que comer e o que vestir. É isso aí. O apóstolo Paulo falou, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Nas situações de falta e na situação de abundância. Ele não era dominado, ele estava falando isso porque ele não era dominado pelas circunstâncias, pelo ambiente, porque o foco dele estava em Deus. E quando o nosso foco está em Deus, as outras coisas perdem força. A gente anda ansioso. Mas a disciplina da simplicidade é um esforço consciente, intencional, de cultivar contentamento e desprendimento, tanto por dentro quanto por fora. É fácil você parecer desprendida por fora, mas você é por dentro. Eu volto a dizer, a gente se preocupa muito em parecer. Hoje não deu tempo de eu fazer minha unha. Em outros tempos eu teria adoecido. Como que não deu tempo de eu fazer a unha? Mas eu falei assim, meu Deus, ela está aqui, minha unha, graças a Deus, tenho todas. Não tem nenhuma machucada, não tem nenhuma emperebada. Cortei, lixei e passei uma base e está ótimo. Por quê? Porque essa é minha mão. Essas são minhas unhas. E eu sou grata por elas. Se der para enfeitar, bem. Se não der, amém. Nossa, Helena desmazelada. Não, eu só invisto meu tempo naquilo que é primordial.
Mas às vezes a gente inverte. E muitas vezes, minha linda, eu inverti e eu ainda estou lutando para inverter e organizar uma série de coisas. Mas eu queria compartilhar com vocês como que a gente pratica essa simplicidade. Como a gente está falando de intencionalidade, a gente está falando de decisões que a gente precisa tomar para a simplicidade ser a tônica da nossa vida, aliviando assim os nossos fardos. E a primeira coisa dessa prática espiritual, para cultivar essa prática, é a decisão de agradecer sempre. A gratidão, gente, liberta a gente do desejo por mais. A gratidão é uma atitude de reconhecimento pelo cuidado, pela bondade de Deus, mesmo em tempos difíceis. Em 1 Tessalonicenses 5,18, na carta aos Tessalonicenses, Paulo diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Perdeu o ônibus? Graças a Deus. Chegou atrasado no serviço e não foi sua culpa, sua irresponsabilidade, pegou um trânsito pesado? Graças a Deus. O seu filho não está do jeito que você queria? Bendito seja Deus em todo o tempo, eu sei que o Senhor cuida de mim. Sabe, gente, por que a gente ainda, nem diante de uma coisa boa, diante de uma dádiva de Deus, a gente agradece? A gente só agradece quando a gente perde aquilo. Não tem nenhum moribundo em situação terminal que tenha saudade da viagem para Paris, da bolsa de marca. Não, eles têm saudade e sede pela oportunidade de coisas simples. Ai, como eu queria ir no banheiro sozinha. Como eu queria comer aquela comida que eu gosto tanto, mas eu não posso. Como eu queria tomar um banho de mar. Eu queria entrar no mar mais uma vez. Como eu queria ter mais tempo com os meus filhos. Coisas que estão acessíveis todos os dias. São pérolas preciosas que a gente perde, porque o nosso coração e a nossa mente estão divididos entre a mesa desse mundo e a mesa de Deus. Gratidão faz parte. O Salmo 104 diz: entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor, rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Gratidão também é uma forma de adoração. Colossenses 3, 15 e 17 diz assim: sede agradecidos, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A gratidão, gente, deveria permear a nossa vida. Mas será que é assim? Filipenses 4,6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Quantas vezes a gente chega na nossa oração e faz todos os nossos pedidos? Ô Senhor, eu te agradeço por esse dia, Senhor, eu te peço isso, guarda fulano, guarda ciclano, sela, cobre, e torna-se invisível aos olhos das trevas, Senhor, repreende, Senhor, destitui o falso Deus, o falso rei, o falso governante, abençoa o Brasil, mas a gente não fala assim: obrigado pela vida. Primeira coisa que a gente tinha que falar quando a gente abre o olho de manhã: uau, eu acordei. E eu só acordei porque o Senhor me deu fôlego de vida mais um dia. Quantas pessoas dormem e não acordam? Quantas vezes o avião sobe e desce? Eu aprendi a agradecer a Deus quando o avião sobe sem problema e desce sem problema. Quando o carro te leva para o trabalho, ou o ônibus, ou o metrô te leva para o trabalho e depois você volta íntegra, inteira, viva.
porque Deus te guardou, mas você nem te deu conta disso. Então, se você quer começar intencionalmente, fazer da simplicidade o seu estilo de vida e uma disciplina espiritual em ação, a primeira coisa que você precisa a ser intencional é na sua gratidão. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Traga à sua memória o que Deus já fez por você. Eu fico pensando, meu Deus, a sua graça. Nesses dias eu e o João estavam orando juntos, e a gente coloca todas as nossas orações diante do Senhor, as petições que você também deve estar orando no Brasil, na situação que a gente está vivendo, pelos filhos, pela família, pelos meus netos, o que está aí correndo e eu correndo atrás, e o outro que está no forninho, né? E eu comecei a orar falando, Senhor, olha, eu só tenho que te agradecer, porque, Senhor, sua graça se renova sobre mim, sua misericórdia todas as manhãs. Senhor, eu tenho tudo que eu preciso ter, não está me faltando nada, bendito seja o Senhor. O que está faltando é porque precisa faltar para não virar um ídolo na minha vida. Senhor, bendito seja o Senhor. O Senhor, eu não tenho nada de reclamar. Senhor, eu não posso reclamar de nada. E eu estava orando dessa forma porque eu estava pensando, eu estava meditando na bondade do Senhor. É fácil a gente cantar, né? És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Mas Ele é bom também quando Ele te diz não. Ele é bom também quando as coisas não acontecem do jeito que você gostaria. Ele é bom porque Ele já provou para nós que Ele é bom quando Ele deu o Filho dele para morrer por nós. Deus não tem que provar mais nada. Nós é que precisamos de reconhecer a bondade de Deus, mesmo nas circunstâncias adversas. Um dia alguém falou comigo assim, o Brasil está ruim, que grande bênção. Oi? Você já pensou tanto de gente que está saindo do Brasil? Pois é. Vão evangelizar o mundo. Gente, essa é uma visão muito positiva. O tanto de crente que está saindo para morar fora do Brasil, o tanto de crente indo para Portugal, para a Europa, para os Estados Unidos, vai ser uma bênção. Eles vão evangelizar, a palavra de Deus vai chegar. Eu falei, gente, isso que é uma perspectiva positiva, né? E gente, ele estava falando isso comigo com um sorrisão no rosto. Não era hipócrita, era de verdade. Ele escolheu ver a meia taça cheia e não a meia taça vazia. Ele escolheu enxergar a possibilidade desses irmãos inseridos numa outra cultura se tornarem uma influência em países que estão vivendo um pós-cristianismo. E não é que isso pode acontecer mesmo? Porque Deus é assim. Ele faz de circunstâncias difíceis oportunidades para a bênção. Então agradeça. Olha aí para a mulher que está do seu lado e fala assim, vamos agradecer? E a gratidão, gente, ela começa no coração. Não adianta você ficar assim, obrigada Deus, blá, 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 da boca para fora. A gratidão, ela precisa de contemplação. Você precisa de parar diante da sua vida e começar a contar as bênçãos. Hoje eu tomei banho. Eu tenho um chuveiro quente, uma toalha macia, eu comi um pão quentinho com queijo dentro. Uau! As coisas simples da vida. Seja grato, mas para isso tem que ter contemplação. Aí você olha para os seus meninos, você está naquela idade que os meninos estão fervendo, e você está assim na meia fase da sua energia. Eu estou descadeirada, Helena, eu não dou conta desses meninos não. Graças a Deus que eles estão correndo. Eles não estão doentes. Eles não estão na cama de um hospital. Eles não estão prostrados. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Contempla a bênção do Senhor. Enxerga a bênção do Senhor. Aí vem a gratidão.
Ô Senhor, obrigado, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelos seus livramentos. Obrigado pela sua provisão. Obrigado porque fulaninho é uma bênção. Ele está correndo pela igreja inteira, cheio de saúde, aleluia. E isso torna a vida leve. Você já ficou do lado de alguém reclamando? Ó vida, ó céus, ó azar. Está chovendo, a pessoa fala, nossa, que chuva, tá com sol. Ai, que sol escaldante, que calor. Está na fila do banco, nossa, que fila enorme. A gente tem que derrubar o governo mesmo. Ela reclama de tudo o tempo inteiro. Você não quer ficar perto. Eu não sei vocês, mas eu não tenho muita paciência, não. Porque começa a pesar a barra. Às vezes você está tendo um dia bom, um dia mais ou menos. Aí chega alguém e fala assim, você viu o que aconteceu? Você leu a última notícia? Não li, não quero ler, tem raiva de quem lê. Eu estou fazendo assim agora, gente, porque eu estava adoecendo. Você vai ver nas notícias, guerra em Israel, o povo marchando por Palestina, o governo, não vou comentar porque eu posso ser presa, e aí a coisa acontece, e a gente começa a reclamar de um, de outro, do fulano, do ciclano. Vai mudar alguma coisa? A minha reclamação vai mudar alguma coisa? Absolutamente nada. Vai me envenenar, vai envenenar minha casa. Então eu faço o que eu tenho que fazer. Eu dobro o meu joelho e eu falo, Senhor, a gente merece tudo que a gente está vivendo. O Senhor está querendo ensinar para a gente alguma coisa, né? Então, Senhor, acelera aí. Faz esse povo brasileiro perceber onde que a gente tem que amadurecer, que ídolo que a gente tem que derrubar, que idolatria que a gente tem que pedir perdão. Senhor, mexe com o seu povo, começa pela igreja, mexe com a gente, transforma a gente para essa prova passar logo. Porque quando o ambiente está difícil, gente, é que a gente aprende a ser crente. Sim ou não? Parafraseando Felipe Vilela. Sim ou não? É ou não é? Pensa aí na sua vida. O tempo que você mais cresceu, amadureceu e se tornou casca grossa, foi debaixo de um tempo difícil. Eu tenho a minha prova, né? Eu tenho a minha prova. De vez em quando eu oro assim, Senhor, o que está faltando? O que mais que o Senhor quer me ensinar, Jesus? E eu estou com cabeça dura. Se for eu que estou atrasando o seu processo, Senhor, acelera aí. Me mostra, me puxa pelos cabelos, mas trata o que o Senhor tem que tratar comigo. Nós precisamos de entender que em todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Até a coisa ruim que você está passando, seja grato, porque há um propósito. A segunda coisa, vocês não vão gostar desse segundo ponto, mas segura aí, não me bate não. Evitar o consumismo. Ai, Senhor. Gente, fala sério, a gente ama uma promoção. Você não está precisando daquela blusa, mas a promoção, leve duas e pague uma, te atrai. Você não precisa de mais uma calça jeans, você já tem 13. Ou compra outra, tá certo. Gente, não está cabendo mais. A menina que passa a sua roupa fala, aqui a senhora tem que comprar mais cabide, porque não está cabendo. Não, gente, vocês não entenderam. Vocês não têm que comprar mais cabide, você tem que doar mais roupas. E diminuir o seu consumismo. A gente compra o que a gente não precisa com o dinheiro que a gente não tem para impressionar quem não está nem aí para a gente. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim, eu já vi essa roupa. Eu falei assim, vai ver muito mais, querida. Porque eu me considero uma mulher inteligente quando eu uso a mesma roupa. Sinal que eu comprei uma roupa de qualidade, eu gostei dela, ela me caiu bem. E quanto mais eu uso, mais barata ela sai. É ou não é, gente? Você há de admitir comigo, a gente ama uma quinquilharia. E isso não simplifica a vida, não. Isso às vezes se torna um fardo. Eu conheço mulheres que não vão no outro casamento, porque não tinha dinheiro para comprar outro vestido. Tem 3 vestidos de festa no armário. Customiza.
arranca a manga, faz um bordado, põe uma pluma. Se você não gosta de ficar repetindo as coisas, seja criativa. Não, eu tenho que comprar. Eu tenho que comprar. Não, você tem que ser inteligente. Cuidar daquilo que o Senhor tem te dado, com mordomia, e servir ao Senhor e ao seu próximo com seus bens. E não apenas gastar para si mesma, comprando coisas das quais você não precisa. Nós somos capturadas por esse espírito que faz a gente acreditar que a gente precisa de mais um vestido, de mais uma roupa. A gente precisa de ir naquela cabeleireira que agora está bombando, mas uma escova é R$400. Num país onde tem gente morrendo de fome. Vocês estão entendendo? É aquilo que o pastor Felipe falou. Esmola no mesmo pacote de promover a justiça. Mas eu posso. Você pode tudo, querida. Mas nem todas as coisas te convêm. Todas te são lícitas, mas nem todas convêm. Quantas vezes o nome do Senhor é blasfemado? Porque fulano e ciclano estão usando uma roupa de marca. A pessoa prega humildade, simplicidade, mas está com um tênis de R$4.000. Mas a pessoa trabalhou para isso, ela tem para isso, sim. Mas fugir da aparência do mal, muitas vezes, é não ostentar o que você tem condição de comprar. E não se submeter ao espírito do consumismo. E isso eu vou te contar, minha linda, traz um alívio tão grande. Traz um alívio tão grande quando você não precisa da bolsa de marca para ser validada. Eu não preciso da Louis Vuitton para me validar. Eu não preciso da Chanel para me validar. Quem me valida foi o preço mais caro desse mundo que foi pago em favor de mim. Olha de quem que eu sou filha. Eu sou filha do dono. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Quem é. Não precisa de mostrar e tentar provar para o outro que é. Tem mulher que aluga bolsa de marca. Compra uma mala de R$10.000 e divide em 10 pagamentos. Mas vai de classe econômica. Evite o consumismo. Ah, Helena, não consigo. Então, esse é o seu Deus. A gente não consegue vencer a nossa vontade, que é vencer o diabo. Se você não consegue dominar o seu impulso de compra, procura um psicólogo, minha linda. Você está colocando alguma coisa no lugar que não deveria estar colocando. E isso está te custando muito. Às vezes custa uma crise no casamento, brigas faraônicas com seu marido, o cartão de crédito estourado, a vida da família andando para trás, tudo porque você não consegue resistir à brusinha. O terceiro passo é viver com propósito. Viver com propósito. Mas antes eu quero deixar com vocês alguns versículos para depois vocês lerem sobre o contentamento. Para você deixar de ser consumista, você precisa ter contentamento. Filipenses 4:11-13, como eu já citei, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tudo posso naquele que me fortalece. O contentamento é algo aprendido e fortalecido em Cristo. 1 Timóteo 6, de 6-8. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque não trouxemos nada para este mundo e nada podemos levar dele. Caixão não tem gaveta. E você deixa de viver coisas preciosas por causa do seu consumismo exacerbado. Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com o que tendes. Porque ele disse, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O contentamento nasce da confiança em Deus. Propósito. O propósito cristão é viver para a glória de Deus.
servindo o seu reino com fidelidade. E eu sirvo a Deus quando eu sirvo o meu próximo. Eu toco o coração de Deus quando eu sou uma bênção na vida das pessoas que estão ao meu redor. O Senhor tem bons planos a nosso respeito. Mas a gente sabe os versículos de cor. Jeremias 29:11. Porque eu sei pensamentos de e não de... A gente sabe o versículo de cor. Mas na hora de viver o versículo... Gente, a gente tem que ser crente que vive. Chega de ser crente de nome, de aparência. O nome do Senhor tem sido blasfemado também porque a nossa vida, a nossa prática é totalmente destoante da palavra de Deus e do exemplo de Cristo. A gente fala uma coisa, mas vive outra. E isso é hipocrisia. Você parece uma coisa, mas na verdade não é. E a gente tem que aprender a confiar e a entender que Deus tem um propósito. E que o propósito não é sobre os meus projetos egoístas. O propósito que me atravessa sempre vai tocar alguém. Sempre é sobre outra pessoa. Sempre é para abençoar outra pessoa. E isso trazer glória ao nome do Senhor. Me atravessa, me cura, me restaura e transborda. Esse é o nosso propósito. O pessoal fica aí, qual que é o meu propósito? Oh Deus, fala qual que é o meu propósito. Qual que é o meu propósito? O seu propósito é ser a resposta de Deus na vida de alguém que esteja precisando. Esse é o propósito de todos nós. Sendo cantando, trabalhando, servindo, limpando. Seja a resposta, seja a solução. Esse é o nosso propósito. A gente às vezes chama de propósito plano de carreira ministerial. Primeira coisa que ministério não tem plano de carreira, gente. Não é assim, eu vou começar como diácono, depois eu vou ser promovido a pastor, depois eu posso ser bispo e apóstolo. Gente, a vida cristã não é plano de carreira. E se tiver um plano de carreira, é o inverso. Quanto mais perto de Deus eu andar, mais eu vou me esvaziar de mim mesma e ser cheia dele. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você está no mundo hoje para ser uma bênção, para ser resposta, para ser refrigério, para ser alívio, mas você não vai conseguir fazer isso na sua força não, minha lenda. Na nossa força a gente até dá uns passos. A gente começa com intencionalidade e ela é importante. Mas ela tem que ser respaldada pelo poder do Espírito em você. O poder de Deus te movendo. O poder de Deus te revelando. O poder de Deus te conduzindo e fazendo você ser a resposta na hora exata. Eu me lembro que alguém contou para mim, não sei se eu já contei isso aqui, porque eu sou muito repetitivo. Mas isso me atingiu de um jeito muito maravilhoso e fez eu ver as coisas que eu faço de uma maneira diferente. Estava lá meio desanimadona, né? Quem nunca? Ô, Senhor, já deu, né? Vou aposentar, né? Tem um tanto de pregador aí, Senhor, ó, tô parando, hein? Sabe? Aí, alguém que ajuda a gente, mandou para a gente um testemunho de uma moça que colocou no YouTube uma música para morrer. Ligou o YouTube, pôs uma música de uma dupla sertaneja. Você lembra o nome dos caras? Henrique e Juliano. Vocês conhecem, gente? Henrique e Juliano. É daqui de Goiânia? Porque aqui tem um tanto de... É de Tocantins. Henrique e Juliano. Pois é, ela, sei lá por que ela gosta muito do Henrique e Juliano. Não sei qual que é o estilo dele, se é sofrência, não sei. Mas ela pôs lá no YouTube, o objetivo dela era o quê? Se matar ao som de Henrique e Juliano. Depois eu pensei assim, não vou escutar esses caras, não quero nem saber. Muito bem. Aí ela planejou tudo, se encheu daquela mensagem, se encheu daquela coragem de autoextermínio e pôs a corda no pescoço.
Subiu na mesa, e quando ela estava pronta para pular da mesa, e ela ficaria pendurada, o YouTube, acabou uma música, e o YouTube entrou uma pregação minha. Você sabe que isso não acontece, gente. Isso não acontece naturalmente, não. E ela se irritou. Que é isso? A música acabou e entrou eu falando assim, como eu estou falando com vocês. Que mulher chata que é essa? Que mulher que é essa que está me atrapalhando? Parou tudo, tirou a corda do pescoço, desceu da mesa. E enquanto ela estava caminhando para o computador para voltar para Henrique Juliano, eu falei sei lá o quê. Ela ouviu falando alguma coisa que despertou a atenção dela. Sentou. O que é essa mulher? Assistiu uma, assistiu duas, assistiu 3 pregações. Procurou uma igreja evangélica. Entregou a vida dela para Jesus. Só o Senhor. E ela estava mandando mensagem falando assim: entreguei minha vida para Jesus, vou me casar no mês que vem, estou muito feliz com a minha vida. Eu falei: Senhor, valeu a pena. Gente, você não tem ideia do que Deus pode fazer através desse vaso de barro que nós somos. Tão imperfeitas, tão carentes da bondade e da misericórdia de Deus diariamente. Mas Ele tem um propósito, pensamentos de paz e não de mal. E a gente às vezes toma esse versículo de uma maneira muito egoísta. O plano para mim, a vontade de Deus para mim, a palavra profética para mim, eu oro por mim, pelos meus filhos, pela minha família, pelos meus amigos, meus. E o reino de Deus é sobre nós, sobre transbordar. Por isso que o Pai é Pai nosso que estás no céu. Venha a nós o teu reino. É plural. Esse é o nosso propósito. Então chega perto de Deus. Que mesmo com as suas dependências e limitações, você não tem ideia do que Ele pode fazer através da sua vida, apesar de você. Se entregue, se renda, e deixe que do resto Ele cuida. E a nossa grande honra é sermos cheios dEle. E é isso que, de fato, nos valida. E por último, para a gente cultivar a simplicidade. Não, tem 2 ainda, desculpa. Estou andando depressa. Ser generoso. Ser generoso é um exercício de simplicidade. Porque a nossa tendência é reter. A nossa tendência é a gente ter 25 pares de sapato, querer mais um. Não, mas eu não tenho um vermelho desse tom. Enquanto a sua irmã, que está com o marido desempregado há 4 anos, está vindo com a mesma sandália arrebentada, e você vê e aquilo não mexe com você. A generosidade é o exercício da simplicidade. É um reflexo do caráter de Deus em nós. É dar com alegria, é compartilhar o que temos, o nosso tempo, a nossa casa, o nosso carro. Quantas vezes eu andei de ônibus com 4 meninos pequenos, gente? De vez em quando alguém achava: aqui, você não é do Diante do Trono? Eu sou. Você está andando de ônibus? Sim, por que não? É pegadinha, né? Tem câmera por aqui, né? Olha a mentalidade do povo. Porque eu estava na mídia? Porque o Diante do Trono era conhecido? Eu não podia andar de ônibus? Andei de ônibus a minha vida inteira. Mas eu agradeço a Deus pelos amigos que deram muitas caronas, que compartilharam com a gente seus carros. Eu lembro quando eu anunciei a gravidez da Sofia, um amigo que tinha um carro, um Ford Ka, nos dava carona. Eu já tinha 3. E ele olhou para mim e falou assim: meu Deus, você está grávida, Helena? Eu vou ter que comprar um carro maior? Generosidade. Ele não estava pensando: puxa vida, oh Deus, dá um carro para a Helena, que encheção de paciência. Não.
Ele estava se prontificando, não, o meu carro é para servir. Então agora eu tenho que melhorar o meu carro para servir o outro. Generosidade tem a ver com isso. 2 Coríntios 9, 6 e 8 diz, quem semeia pouco, pouco também colherá. E quem semeia com fartura também colherá. Deus ama quem dá com alegria. Generosidade é um princípio espiritual de semeadura e colheita. Atos 20, 35. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Dar é um ato de fé e de alegria cristã. Deus deu seu filho, Jesus deu sua vida, e você quer só receber. Receba! Provérbios 11, 24 e 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É uma promessa de Deus. E agora sim, por último, buscar silêncio e tempo com Deus. Sem pedir, sem ansiedade, sem estresse, sem obrigação. Vou bater o ponto hoje do devocional. Devocional é um momento que você expressa a sua devoção. Não é um momento que você dá o check numa obrigação para se sentir mais espiritual. É o momento que você para. E no silêncio, na solitude, que também é uma disciplina espiritual, você contempla Deus. Você traz à memória o que dá esperança. E você entende. Minha linda, Deus tem leveza para você. Como Ele mesmo disse, o fardo dele é leve. Mas enquanto a gente vive na ansiedade, na ingratidão, retendo coisas que a gente deveria dividir, na nossa falação, murmuração, a gente está se afastando do propósito que Deus tem para nós. Por isso que você está pesada. Por isso que o fardo fica insuportável. E você começa a ficar igual uruca. Ó vida, ó céu, só azar. Tudo está ruim. O marido é ruim. Você pediu um marido. Você queria casar. Um dia eu estava passando uma camisa do João que eu detestava passar. Camisinha chata de passar. Eu tinha acabado de pôr ela no cabide. 3 dias atrás, ele podia ter usado tantas, usou aquela de novo. Aí fui passar a camisa. E quando eu estou passando a camisa, murmurando no meu coração, murmuração não é só o que sai pela sua boca, não. Tudo que sai na nossa boca nasceu primeiro no coração. Aí eu estou lá, reclamando internamente. Ai, que camisa chata. Sabe o que o Espírito Santo fez? Me levou nos meus 14 anos. Ele é criativo, né? Ele acessa o arquivo morto assim, ó. Veio a ficha. Um amigo do meu irmão foi passar o domingo lá em casa, almoçar, e eles tinham que voltar para um evento na igreja, um ensaio, eu acho. E ele tirou a camisa dele de dentro da mochila, estava toda embolada. Aí eu falei, nossa, minha camisa está toda amassada. Aí eu prontamente, de olho na boniteza do amigo do meu irmão, falei, eu passo. Deixa que eu passo. E aí, quando eu estava passando aquela camisa, eu falei assim, ô Senhor, me dá um marido para passar a roupa dele. Me deixa saber se Deus não tem senso de humor. Foi essa ficha que subiu do arquivo morto. E eu, meu Deus, eu fiz essa oração. E agora eu tenho um marido. Eu estou passando a camisa dele. Oh, Senhor, obrigada, Senhor. O que era murmuração virou contemplação e gratidão. Nunca mais, minhas queridas, nunca mais eu passo a camisa do João do mesmo jeito.
Essa aí que está usando, cheguei no hotel lindo, maravilhoso, tem tábua de passar e ferro. Passei a camisa dele, e toda vez que eu passo a camisa dele, eu falo, que bondade, Senhor. Que bondade. O Senhor me deu um marido, tem sustentado a vida dele. Tem cuidado da saúde dele, deu a ele um livramento de um câncer. Bendito seja o Senhor. Contas bênçãos, conta. Exercício pequeno que a gente fez aqui. Quantas coisas vieram à sua memória? Eu estou contando as minhas coisas aqui, eu tenho certeza que você está lembrando de coisas na sua vida. Então começa por aí. Começa com gratidão. Agradecer sempre. Evitar o consumismo. Viver com propósito. Ser generosa. E buscar silêncio e tempo diante de Deus. Porque a nossa força vem dele. Feche os seus olhos. Nós não somos naturalmente simples. Somos inclinadas a ostentar, a buscar validação na nossa profissão, no nosso ministério, através dos dons que Deus dá. E a gente precisa de descer à casa do oleiro e deixar ele mudar a gente. Quantas coisas você está carregando na sua vida que não era para ser peso? Eu descobri que eu faço as unhas agora para mim. Porque eu gosto de fazer as unhas. Antes não, antes eu fazia porque esperavam isso de mim. Que eu estivesse com as unhas feitas. Não é sobre parecer. É sobre ser. Você está carregando fardos que você não precisa carregar. Está pesado. Porque a simplicidade não é algo que você tem perseguido. Muito pelo contrário, você acha as coisas simples, demérito, ordinárias. Traz a sua memória. Você tem buscado simplicidade? Simplicidade é descomplicar. Helena, eu estou muito estressada. Faça como eu, para de ver notícia, vai orar. Literalmente, você sabe que você precisa de orar? Então vá orar. Ora pela nação, que você ajuda muito mais do que ficar consumindo notícia que adoece o seu coração. A internet está fazendo mal? Larga a internet. A rede social está te fazendo, pondo pressão em cima de você, fazendo você se comparar, te cegando para as bênçãos que você já tem. Deixa essa rede para lá. Escolha a comida que você põe no prato. Escolha aquilo que te nutre, não aquilo que te adoece. E para isso precisa de intencionalidade e coragem. Que o seu fardo seja leve, minha lenta. Se achegue a Ele e aprenda dele, que é manso e humilde de coração. E você vai achar descanso. Mas entenda a condição. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. É o Jesus que está falando. Eu vos aliviarei. Não é a compra que vai te aliviar, não é a comida que vai te aliviar, não é a academia que vai te aliviar, não é o sexo que vai te aliviar, não é se projetando nos filhos, isso não vai te aliviar. Isso é só band-aid. Isso resolve uma coisa temporariamente. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Mas ele não para aí. Ele continua. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
O manso e humilde é simples. Não precisa de provar nada para ninguém, não precisa de ostentar coisa alguma. Contente com quem se é. E em evolução constante. Alegremente descendo à casa do oleiro todos os dias. Para que ele faça em nós aquilo que só ele pode. Manso e humilde de coração. E achareis descanso. Ele falou tudo. Mas eu estou cansada. Você sabe por quê? Está pesado. Você sabe por quê. Descomplica. Simplifica. Agradeça. Para de tentar impressionar as pessoas. Para. Isso nunca acaba. Para com isso. E normalmente a gente faz isso com a gente, faz isso com nossa família. Nosso marido tem que ser o melhor, nossos filhos têm que ser os melhores. Eles têm que viver o plano que Deus tem para eles. Ah, Senhor. Nós estamos diante do Senhor para te dizer que nós precisamos aprender a simplicidade. Nós desejamos ardentemente que os nossos fardos sejam tirados, que o peso saia da mente, do coração, das costas, dos relacionamentos. E hoje nós aprendemos um caminho, a simplicidade. Essa disciplina espiritual tão poderosa quanto a oração, quanto o jejum. Nos ajuda, Senhor, a sermos corajosas e destemidas para permanecer, mesmo quando temos vontade de recuar. Que a gente continue crescendo em simplicidade. O Senhor conhece cada necessidade das minhas irmãs aqui. O Senhor conhece os desafios. O Senhor conhece os gigantes. E o Senhor conhece os fardos. E eu te peço, Senhor, mais uma vez, alivia o peso. Perdoa-nos porque nós pegamos coisas que não era para a gente pegar. Perdoa-nos, Senhor, porque estamos buscando validação onde não deveríamos buscar. Perdoa-nos. E alivia o nosso fardo. Porque nós queremos e precisamos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Nós confiamos em Ti, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.